Alguma vez você parou para pensar quem são as pessoas que não devem entrar em seu lar? Pode parecer uma pergunta trivial, mas a Bíblia nos fala da importância de proteger nosso entorno espiritual. Em Provérbios 4, versículo 23, nos é dito: sobre todas as coisas guardadas, guarda o teu coração, porque dele mana a vida. Nosso lar não é apenas um espaço físico. É um santuário onde nossa paz e bem-estar espiritual devem ser preservados. Hoje, exploraremos 5 tipos de pessoas que jamais deveriam cruzar o seu umbral. Não apenas por sua influência negativa, mas porque a presença equivocada pode desestabilizar a paz que Deus designou para você. Ajudaremos você a identificar essas pessoas para que possa manter a pureza em seu lar. Você está pronto para descobrir como proteger o que mais valoriza e viver em paz? Quantas vezes você permitiu que alguém entrasse em sua casa sem pensar nas consequências que sua presença poderia ter em sua vida espiritual? Pode ser que você não acredite, mas as pessoas que trazemos para nosso lar têm um impacto muito maior do que imaginamos. Em Provérbios 4, versículo 23, a Bíblia nos diz: sobre todas as coisas guardadas, guarda o teu coração, porque dele mana a vida. E é que nosso lar é muito mais do que um refúgio físico. É um espaço onde nossas emoções, pensamentos e espiritualidade se nutrem. Se permitirmos que aqueles que entram em nosso lar não respeitem os princípios divinos, essa mesma espiritualidade que buscamos manter pode ser comprometida. Hoje quero falar com você sobre uma das pessoas mais perigosas que podem cruzar o umbral de sua casa, aquela que promove o pecado sem arrependimento. Essas pessoas, que constantemente vivem de acordo com seus próprios desejos e paixões, sem considerar o que a palavra de Deus diz sobre o pecado, são um perigo constante para sua paz e para sua vida espiritual. Alguma vez você notou como as más companhias têm uma maneira de nos arrastar para seus mesmos padrões de comportamento? A Bíblia nos diz isso de maneira clara. Não vos deixeis enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Este versículo, que nos adverte das influências negativas, nos lembra que as pessoas com as quais nos rodeamos têm o poder de moldar nossa forma de pensar, de viver e, o mais importante, de nos afastar da verdade. Muitas vezes, essas pessoas não o fazem de maneira intencional, mas sua atitude em relação ao pecado nos leva a ver o incorreto como algo normal. Apresentam-se como amigos, mas seu coração está longe de Deus. Sua conversa, sua atitude e sua vida são um reflexo da indiferença para com os mandamentos de Deus. E antes que você perceba, você se viu questionando o que antes sabia que era correto. Imagine que alguém entra em sua casa e começa a falar de temas que não são apenas inadequados, mas que promovem condutas que sabemos que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Pode ser uma conversa sobre adultério, sobre o uso de substâncias ou até sobre roubo ou mentira como algo trivial. Tudo isso, embora pareça inocente, tem o poder de mudar a atmosfera de seu lar. E embora você não seja quem está promovendo essas ideias, ouvir constantemente essas discussões pode começar a normalizá-las para você. E isso é precisamente o que devemos evitar. Lembre-se de que o pecado não começa com um grande ato. Começa no pequeno, no aparentemente inofensivo, nas conversas que permitimos ouvir, nos comportamentos que deixamos passar despercebidos. O próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 15, versículo 18: mas o que sai da boca do coração sai, e isso contamina o homem. As palavras, as atitudes, as ações, tudo o que aceitamos em nosso lar tem um impacto direto sobre nós, mais do que podemos imaginar. Uma pessoa que promove o pecado sem arrependimento não apenas está desafiando você, mas está tentando derrubar os valores espirituais que você decidiu abraçar. Talvez você pense que é apenas uma conversa, talvez uma ideia passageira,
Mas a realidade é que o pecado, embora pareça algo pequeno no início, cresce e se expande. E é neste momento, quando estamos na posição de permiti-lo ou rejeitá-lo, que nossa fé é posta à prova. Permitir que alguém que não se arrepende de seu pecado entre em sua casa é como abrir uma porta ao mal. Não estou falando de uma pessoa que está lutando com o pecado e buscando a graça de Deus. Falo daquela que se vangloria de suas más ações, que as justifica, que as promove e as defende como se fossem parte de uma vida normal. A Bíblia é muito clara sobre o que devemos fazer com aqueles que vivem em pecado e se recusam a se arrepender. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, somos exortados: não vos unais em jugo desigual com os incrédulos, porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Estas palavras não são uma sugestão, são uma instrução direta. Deus nos chama a manter nossas casas santas, a proteger nosso espaço sagrado de influências que possam nos corromper. E não se trata apenas de uma questão de moralidade, mas de proteção espiritual. Deus nos pede que sejamos sábios ao nos rodearmos de pessoas que, em vez de nos edificar, nos arrastem para o pecado. Gostaria que você refletisse por um momento. Quantas vezes você deu um passo atrás espiritualmente, porque uma pessoa em sua vida, talvez por cortesia ou por temor à rejeição, te arrastou para um comportamento que você sabia que não era correto? Pode ser alguém próximo, alguém que você até acredita que te quer bem, mas que está tão preso em seu próprio pecado que não tem reparos em te convidar a seguir seu exemplo. Não podemos permitir que essas influências tomem lugar em nossos lares, em nosso lugar de descanso e proteção. Considere o caso de um homem que convida um amigo para sua casa, um amigo que constantemente promove a vida de pecado. No início, as conversas são inofensivas, sobre trabalho, sobre esportes, mas com o tempo começam a falar de temas mais obscuros, de atitudes que não estão em linha com o que a Bíblia ensina. Este homem, que no início parecia ter uma fé firme, começa a se sentir confuso, duvidoso, e sua relação com Deus começa a esfriar. Por quê? Porque as más influências o tocaram, e embora ele não o permita conscientemente, sua vida começa a ser afetada por essas palavras e atitudes. A atmosfera de sua casa, um lugar onde deveria reinar a paz, agora se vê invadida pela confusão e pela dúvida. A proteção espiritual não se trata apenas de orar e de ler a Bíblia. Também se trata de colocar em prática o que sabemos que é correto, de proteger nosso entorno e nossas relações daqueles que não têm a mesma reverência pela vontade de Deus. Como está escrito em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. O que anda com sábios, sábio será, mas o que se junta com nécios será quebrantado. Não é apenas uma questão de moralidade, é uma questão de sabedoria. O sábio é quem sabe quando se afastar, quando dizer não, quando reconhecer que algo ou alguém não é de Deus e tomar ação a respeito. É importante entender que não estamos falando de rejeitar as pessoas que precisam de ajuda, aquelas que estão perdidas no pecado e buscam uma mudança. Em vez de nos afastarmos delas, devemos ser luz para a sua escuridão, guiá-las para o arrependimento e a graça. Mas quando alguém não mostra interesse em mudar, quando persiste em suas más práticas e não mostra arrependimento genuíno, devemos ser muito cuidadosos. O chamado da Bíblia é claro. Devemos proteger a nós mesmos e nossos lares dessas influências negativas. O impacto de uma única pessoa que promove o pecado sem arrependimento pode ser devastador. Pode ser o início de uma cadeia de eventos que desestabilizem nossa paz e nos afastem de nossa fé. Mas também, se tomarmos uma postura firme na verdade, se fecharmos as portas para aqueles que promovem o mal e abraçarmos apenas o que é puro e justo, podemos assegurar que nossas casas continuarão sendo um refúgio de paz e proteção sob a bênção de Deus.
Há algo profundamente perigoso nas pessoas que trazem discórdia, que buscam a contenda onde quer que vão. Frequentemente, não o fazem com intenção maliciosa, mas sua natureza é tal que onde quer que estejam, semeiam sementes de conflito. Em Provérbios, capítulo 26, versículo 20, encontramos um ensino claro. Onde não há lenha, o fogo se apaga, e onde não há fofoqueiro, cessa a contenda. Este versículo nos lembra que as disputas e as divisões são alimentadas por pessoas que não buscam a unidade, mas que desfrutam da controvérsia, de semear confusão, de fazer com que as relações se desgastem por palavras vazias. A paz, um presente divino, pode ser facilmente destruída pela presença de alguém que constantemente provoca o caos. Não podemos subestimar o poder da discórdia. Às vezes, pensamos que uma simples discussão não terá maior impacto, mas a Bíblia nos ensina que a contenda não é algo que se deve permitir em nosso lar. Em Efésios, capítulo 4, versículo 3, somos instados a procurar com diligência guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz não é apenas um estado emocional, é uma responsabilidade espiritual. E quando permitimos que pessoas que alimentam o conflito entrem em nossa casa, colocamos em risco não apenas nossa harmonia, mas nossa relação com Deus. É fácil ver como, em muitos casos, essas pessoas não têm consciência da gravidade do que estão fazendo. Frequentemente, agem como se suas palavras fossem inofensivas, como se sua presença fosse algo normal. Mas devemos lembrar que, embora suas ações nem sempre sejam evidentes à primeira vista, a influência que têm pode ser devastadora. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 18, a Bíblia adverte: o homem iracundo levanta contendas, mas o que tarda em irar-se apazigua a contenda. Aqueles que constantemente buscam fazer com que os outros se alterem, que insistem em tocar temas delicados e provocativos, estão desviando nossas mentes do que realmente importa. Alguma vez você notou como uma pessoa que gosta de criar tensões pode mudar essa atmosfera de um lar? Uma conversa que deveria ser tranquila e edificante se transforma em uma batalha, uma guerra de opiniões e emoções. As relações familiares que antes eram próximas e amorosas começam a se romper, já que essas pessoas alimentam uma divisão sutil, mas constante. As palavras más, os comentários ferinos, as críticas destrutivas, tudo isso vai minando o amor que deveria ser compartilhado entre os membros de uma família. Na vida cristã, devemos ser especialmente conscientes das pessoas que se encontram em nosso entorno. A presença de alguém que não se preocupa com a unidade pode ser como um veneno que vai corroendo pouco a pouco o que construímos com tanto esforço. Em Mateus, capítulo 5, versículo 9, Jesus nos ensina que: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz não é apenas um valor cristão, é uma manifestação do reino de Deus em nossa vida. Cada vez que permitimos que alguém entre em nosso lar, que não busca a paz, mas que se alimenta da contenda, estamos jogando por terra este princípio tão fundamental. O apóstolo Paulo também nos lembra em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus não é apenas um refúgio emocional, mas uma fortaleza espiritual. E quando alguém vem semear discórdia, essa paz se vê ameaçada. Em vez de viver em um ambiente cheio de amor e harmonia, a mente e o coração começam a estar em constante agitação, buscando resolver conflitos e lidar com as tensões provocadas por uma presença negativa. É importante que, ao identificar essas pessoas que semeiam discórdia, tomemos decisões sábias. A Bíblia não nos chama a viver em um constante estado de conflito, nem a permitir que outros arrastem nossas relações ao caos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 18, somos exortados: se possível, quanto depender de vós,
vivei em paz com todos os homens. Isso não significa que devemos tolerar todo o comportamento, nem que devemos permitir que qualquer pessoa entre em nossa vida sem filtro. Às vezes, a melhor maneira de manter a paz é estabelecer limites claros e firmes com aqueles que se alimentam do conflito. Não se trata de rejeitar as pessoas por completo, mas de assegurar que nossa paz não seja comprometida. A Bíblia nos ensina que devemos ser sábios como serpentes e mansos como pombas. Mateus, capítulo 10, versículo 16. A sabedoria nos permite reconhecer quando é necessário nos apartarmos, quando é necessário colocar uma barreira para proteger o que Deus estabeleceu em nossas vidas. E no que diz respeito à discórdia, devemos aprender a discernir quando uma pessoa está tentando nos envolver em um conflito desnecessário e nos afastarmos dessa influência. Não estamos chamados a viver em uma constante batalha emocional, mas a viver na paz que só Deus pode oferecer. No lar, especialmente, devemos ser ainda mais cuidadosos com as pessoas que permitimos que entrem. O lar deve ser um refúgio, um lugar onde possamos descansar, renovar nossas forças e crescer espiritualmente. Quando alguém que promove a discórdia entra nesse espaço sagrado, interrompe tudo o que Deus deseja para nós. É por isso que devemos manter um enfoque claro em proteger nossa casa de tudo aquilo que ameace a paz que Deus concedeu ao nosso coração. Isso não se trata apenas de manter a paz entre as pessoas que vivem em seu lar, mas também de assegurar que o Espírito de Deus possa se mover livremente em sua casa. Assim, ao identificar aqueles que promovem o conflito, lembre-se de que seu lar é um lugar sagrado. Proteja o que Deus colocou em seu coração, em sua família e em sua vida. As palavras e ações daqueles que semeiam discórdia podem ser como faíscas em um campo seco, acendendo um fogo de divisão que pode consumir muito mais do que cremos. Não permita que esse fogo entre em seu lar. Como diz o apóstolo Tiago em capítulo 3, versículo 16, porque onde há ciúmes e contenda, ali há perturbação e toda obra perversa. Devemos reconhecer a perturbação que a discórdia traz e tomar medidas para mantê-la fora de nossos lares, para que possamos desfrutar da paz que Deus prometeu. Assim, eu te animo hoje a refletir sobre as relações que você permitiu dentro de seu lar. Quem são as pessoas que estão semeando discórdia em sua vida? Quem está alimentando as tensões, a crítica e a divisão? Não se trata de rejeitar as pessoas com boas intenções, mas de identificar aquelas que, sem querer, arrastam nossa paz e estabilidade espiritual. Feche as portas para aqueles que buscam a contenda e abra as portas para aqueles que trazem a paz de Cristo. O materialismo sempre foi uma das armadilhas mais sutis, mas destrutivas, que uma pessoa pode experimentar. Em nosso mundo moderno, constantemente enfrentamos a tentação de valorizar o material acima do espiritual. A publicidade, as redes sociais e as influências da cultura nos ensinam que a verdadeira felicidade se encontra nas posses, no que temos e no que podemos alcançar. Mas, como nos diz Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou estimará um e desprezará o outro. Esta é uma advertência clara. Não podemos amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Quando alguém em sua vida está preso na obsessão pelas riquezas e pelo material, sua presença em seu lar pode ser um sério obstáculo para manter seu enfoque no eterno. É uma realidade que muitas pessoas não percebem como seus valores materiais afetam tudo ao seu redor. O materialismo não é apenas um desejo por ter mais coisas. É uma filosofia de vida que distorce nossa percepção do que realmente importa. A Bíblia é clara ao dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E quando alguém que pratica esse amor entra em sua vida, pouco a pouco, essa mesma mentalidade pode começar a se infiltrar em seu pensamento e em seu coração. Este tipo de pessoa
cuja prioridade é o sucesso material, não apenas põe em perigo seu próprio bem-estar espiritual, mas também o daqueles que o rodeiam. Um lar não deve ser um lugar onde se valore o material acima do espiritual. Deve ser um refúgio de paz, de oração e de comunhão com Deus. Quando alguém chega com uma mentalidade materialista, pode fazer com que seus próprios desejos e prioridades se desviem. Essa pessoa falará constantemente do que tem, do que alcançou e do que planeja conseguir. É provável que você tente acompanhar o ritmo, que deseje obter o mesmo, que compare sua vida com a dela. Este tipo de comparação pode ser perigoso, pois não apenas gera insatisfação, mas também uma desconexão da verdadeira fonte de satisfação, Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo ensina a estar contentes com o que temos. Não o digo por causa de escassez, pois aprendi a contentar-me, qualquer que seja a minha situação. O materialismo está desenhado para nos afastar da paz. A Bíblia nos ensina a estar centrados no que realmente importa, a viver com contentamento e gratidão, sem nos deixarmos arrastar pela ânsia de conseguir mais e mais. Este desejo constante por acumular riquezas pode encher nosso coração de ansiedade e estresse, já que nunca estamos satisfeitos com o que temos. Jesus nos adverte desta atitude em Lucas, capítulo 12, versículo 15, quando diz: Olhai e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. A verdadeira vida não se encontra nas riquezas materiais, mas em uma relação profunda e genuína com Deus. Quando permitimos que pessoas com uma mentalidade materialista entrem em nosso lar, abrimos as portas para uma falsa percepção do que é realmente valioso. A verdade é que as riquezas e os bens materiais são temporais, mas o que Deus nos oferece, seu amor, sua paz, sua sabedoria, são eternos. Aquelas pessoas que se obcecam com o dinheiro e as coisas materiais te afastam da realidade de que o mais importante não é o que você tem, mas o que você é em Cristo. Como nos ensina Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Este tipo de mentalidade se infiltra com facilidade porque vivemos em uma sociedade que constantemente nos bombardeia com a ideia de que precisamos de mais para sermos felizes. Casas maiores, carros mais luxuosos, roupas mais caras, as melhores férias. Essa mentalidade materialista se torna uma verdadeira prova para a nossa fé. Não se trata de que possuir coisas materiais seja pecado, mas quando essas coisas tomam o primeiro lugar em nossas vidas, deslocam Deus do lugar central que só Ele deve ocupar. Uma pessoa que está completamente absorvida pelo materialismo não apenas afetará sua própria vida, mas também impactará a atmosfera de seu lar. Essa pessoa não trará palavras de paz, de amor e de sabedoria. Pelo contrário, falará de negócios, de investimentos, do último em tecnologia, das novas tendências. Isso não está errado em si mesmo, mas se tudo o que essa pessoa traz são conversas sobre o efêmero, o passageiro e o superficial, é um sinal claro de que suas prioridades não estão alinhadas com as do reino de Deus. A Bíblia nos chama a ter uma visão diferente da vida. Não devemos viver para acumular, mas para dar. Não devemos buscar nossa satisfação nas riquezas, mas na generosidade e no serviço aos outros. O próprio Jesus nos deu o exemplo de uma vida de humildade e sacrifício. Se uma pessoa que entra em seu lar está presa na corrida por ter mais, é provável que sua influência te faça perder de vista o que realmente importa. É então quando precisamos discernir se sua presença está construindo ou destruindo nossa paz, se está nos ajudando a nos aproximarmos de Deus ou se está nos afastando dele.
É por isso que devemos ter cuidado com aqueles que só valorizam o material. A presença dessas pessoas em sua vida pode ser um lembrete constante de que você está medindo sua vida por padrões errados. A mensagem que Cristo nos dá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, é clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando alguém entra em sua casa com uma mentalidade materialista, está te lembrando que busque o terreno em vez do eterno. Está te distraindo do que realmente tem valor. O lar deve ser um lugar onde a vida cristã seja vivida em plenitude. Um lugar onde se valorizem as relações, onde a fé seja o centro, onde os membros da família cresçam juntos espiritualmente. Quando o materialismo entra, destrói essa atmosfera de amor e unidade, porque coloca o olhar no que podemos ver, no que podemos tocar, no que podemos medir. O materialismo nos afasta da verdadeira paz, que só se encontra no reino de Deus, na vida eterna que Ele prometeu. É importante lembrar que não se trata de rejeitar as pessoas que buscam o sucesso ou que têm conquistas materiais. A verdadeira questão é quando esse sucesso e essas riquezas tomam o lugar de Deus em sua vida e começam a ser o único que valorizam. Essa mentalidade materialista pode se infiltrar em nossa mente e coração sem que percebamos. Ao permitir que pessoas com essas crenças entrem em seu lar, você está abrindo a porta para a falsa crença de que a felicidade e a paz se encontram no que temos, no que possuímos, e não no que somos em Cristo. Assim, como crentes, devemos estar alertas. Não se trata de uma condenação contra aqueles que têm sucesso material, mas de uma advertência sobre como essa mentalidade pode nos desviar de nossa verdadeira missão: viver para Cristo, servir aos outros e manter nossos corações voltados para as coisas do alto. Como nos lembra Colossenses, capítulo 3, versículo 2: Ponde a vossa mente nas coisas do alto, não nas da terra. Só então poderemos viver em paz, sem deixar que as preocupações materiais roubem o que é mais valioso: nossa relação com Deus e nossa paz interior. Há algo profundamente perigoso nas pessoas que, sem querer, te afastam de sua relação com Deus. Frequentemente, essas pessoas não têm intenções maliciosas, mas sua influência, sua maneira de viver e suas ações podem te desviar sem que você sequer perceba. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, a Bíblia nos adverte: Não vos deixeis enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Esta advertência não é apenas uma recomendação, é uma verdade espiritual que devemos internalizar. As relações que cultivamos não influenciam apenas nossas emoções ou pensamentos, também têm um poder espiritual sobre nossa vida. As pessoas que te afastam de sua relação com Deus são um risco para seu caminhar cristão e, portanto, um perigo real para sua paz. A vida cristã é um caminho de constante crescimento e aproximação a Deus. Cada dia somos chamados a fortalecer nossa fé, a meditar em sua palavra, a viver conforme seus ensinamentos. No entanto, as distrações do mundo, as pressões sociais, as influências externas e, especialmente, as relações equivocadas podem nos fazer perder o foco. Uma única pessoa que não compartilhe seus valores espirituais, que não busque o crescimento em Cristo, pode te arrastar para a tibieza espiritual. E o pior de tudo é que isso acontece de maneira gradual, quase imperceptível. Não é algo que ocorra da noite para o dia, mas um processo silencioso em que você começa a prestar menos atenção às coisas de Deus. É triste reconhecer que, em ocasiões, as pessoas que mais te afastam de Deus não são necessariamente aquelas que praticam um mau comportamento aberto. De fato, podem ser pessoas que têm boas intenções, mas que, por não viverem uma vida completamente rendida a Deus, te desviam do que verdadeiramente importa. Às vezes, essas pessoas não são malvadas, mas simplesmente indiferentes quanto às coisas espirituais. Falam de Deus,
mas não se comprometem verdadeiramente com Ele. São cristãos de nome, mas suas vidas não refletem o Evangelho. Quantas vezes deixamos que essas pessoas entrem em nosso círculo próximo sem questioná-lo? A Escritura é clara ao dizer que a relação com Deus deve ser nossa prioridade absoluta. O próprio Jesus nos disse em Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Tudo o que fizermos deve ter como fundamento esse amor a Deus. Cada decisão, cada ação, cada pensamento deve ser guiado por esse princípio. Não há lugar para a distração quando se trata de nossa relação com Deus. E é aqui onde as pessoas que não nos ajudam a manter esse enfoque se tornam perigosas. Embora não o façam de maneira intencional, podem nos desviar para caminhos menos comprometidos, para pensamentos e hábitos que não nos aproximam de Deus. Tomemos como exemplo aqueles que, embora não neguem Deus, falam constantemente de outras prioridades: o trabalho, o dinheiro, o sucesso pessoal, a fama, a saúde, as relações humanas. Tudo isso se torna um centro de atenção. Quando as pessoas que estão ao seu redor não te lembram constantemente do que verdadeiramente importa. E não é que essas coisas sejam más em si mesmas. O problema está em colocá-las acima de Deus, como nos diz Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Ponde a vossa mente nas coisas do alto, não nas da terra. Quando alguém te afasta dessa perspectiva, te afasta da verdadeira vida. De alguma maneira, essas pessoas que nos distraem são como pequenas pedras no sapato espiritual. Não são necessariamente grandes obstáculos, mas dificultam o caminhar. De vez em quando te fazem duvidar, te colocam em situações em que o que antes era claro agora se torna borrado. Em vez de estarmos firmemente ancorados na fé, começamos a considerar alternativas, a avaliar outros caminhos que não estão alinhados com o que a Escritura nos diz. Cada vez que nos deixamos influenciar por elas, damos espaço a essa dúvida que pouco a pouco se apodera de nossa mente e nos afasta de nosso propósito divino. É importante que, ao considerar as pessoas com as quais nos rodeamos, façamos uma avaliação espiritual. Não se trata de rejeitar todos aqueles que não compartilham a mesma fé, mas de identificar quando uma relação está se tornando um obstáculo para seu crescimento espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, somos instruídos claramente: não vos unais em jugo desigual com os incrédulos. Isso não é apenas uma questão de crenças religiosas, mas de princípios fundamentais. Aqueles que não têm a Cristo no centro de suas vidas, inevitavelmente nos guiarão a uma vida centrada no temporal, no terreno e não no eterno. O verdadeiro desafio é que, frequentemente, as pessoas que nos afastam de Deus não são as que nos instigam a cometer grandes pecados, mas aquelas que nos permitem ser indiferentes à oração, à leitura da Bíblia, ao serviço aos outros. A vida cristã se compõe de pequenas decisões diárias. E quando deixamos que essas pequenas decisões sejam influenciadas por pessoas que não compartilham nossa visão espiritual, o resultado pode ser uma vida que se desvanece do que realmente importa. Nas Escrituras, encontramos exemplos de personagens que permitiram que a companhia equivocada os afastasse de Deus. Um exemplo claro é o rei Salomão, cuja relação com Deus foi seriamente afetada por suas alianças com mulheres estrangeiras que não compartilhavam sua fé. Em 1 Reis, capítulo 11, versículos 4 a 6, lemos: porque, quando Salomão envelheceu, suas mulheres inclinaram seu coração após deuses estranhos, e seu coração não foi perfeito com o Senhor seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Embora Salomão tenha começado seu reinado com sabedoria e devoção a Deus, sua proximidade com pessoas que não compartilhavam sua fé o levou à perdição espiritual. Se um homem tão sábio como Salomão pôde cair nessa armadilha,
Como não devemos ser nós ainda mais cautelosos com as influências que permitimos em nossas vidas? É fácil subestimar o poder das influências sutis das pessoas que, sem se propor, desviam nosso olhar das coisas de Deus. Mas, como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão rugiente, procurando a quem devorar. O inimigo nem sempre se apresenta de maneira evidente. Muitas vezes, o faz através das pessoas que estão perto de nós. Embora não se trate de julgar as pessoas, trata-se de identificar quando alguém está atuando como um obstáculo em nosso caminho para Deus. Não é necessário rejeitar todas as pessoas que não compartilham sua fé. A Escritura também nos ensina a ser luz em um mundo escuro, a levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos. Mas a diferença está em quem tem a última palavra em nossa vida. É a voz de Deus que guia nossas decisões ou a daqueles que não reconhecem sua autoridade? Este é o desafio. Viver no mundo sem sermos absorvidos por ele. Proteger nossa relação com Deus, mesmo em meio a relações que poderiam não compartilhar nossos valores espirituais. Portanto, ao permitir que certas pessoas entrem em sua vida e em seu lar, assegure-se de que sua presença não se torne um impedimento para sua comunhão com Deus. Cada relação deve ser uma oportunidade para edificar, não para se afastar do que realmente importa. Quando aqueles que te rodeiam te chamam constantemente para o temporal, para o mundano, para o que se desvanece, é hora de tomar uma decisão. Devemos ser sábios, ser valentes e proteger nosso caminhar com Deus, sabendo que só nele encontramos a verdadeira paz. A hipocrisia é um dos pecados mais danosos que podemos permitir que entre em nosso lar, e lamentavelmente está mais perto do que costumamos pensar. Em Mateus, capítulo 23, versículo 27, Jesus pronuncia palavras duras contra os fariseus, aqueles que, apesar de suas estritas aparências religiosas, viviam em contradição com a verdade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora certamente se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Jesus é claro. O que importa não é o que se vê por fora, mas o que realmente há no coração. A hipocrisia é um engano que distorce a verdade e que, quando entra em sua vida, pode desmoronar as próprias bases de sua relação com Deus. As pessoas hipócritas são perigosas porque sua presença é enganosa. Não se apresentam como realmente são. Em vez disso, mostram uma fachada de retidão, de pureza, de santidade. São como árvores frutíferas que, ao se aproximar delas, parecem carregadas de frutos maduros, mas ao tocá-las, descobrimos que estão vazias por dentro. Este tipo de pessoa é aquele que aparenta ter uma vida espiritual robusta, mas suas ações e motivações internas estão longe da obediência à vontade de Deus. A hipocrisia é a máscara que usam para que não se vejam as falhas, a mentira que ocultam para não serem expostos. Por isso, quando alguém assim entra em sua vida, está te convidando a viver uma mentira. Na Escritura, vemos que a hipocrisia não é algo que Deus passe por alto. Ao longo da Bíblia, o Senhor condena com firmeza aqueles que vivem de maneira diferente do que pregam. Jesus não teve paciência com os fariseus por esse motivo. Em Lucas, capítulo 12, versículo 1, ele adverte: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia tem um poder corrosivo. Apesar de poder parecer inofensiva no início, como uma simples discrepância entre o que alguém diz e o que faz, com o tempo pode contaminar a pureza de nossa própria fé. Quando permitimos que alguém com essas características entre em nosso lar, começamos a aceitar que a aparência externa é suficiente, que o que realmente importa é apenas o que se vê, e não o que realmente somos aos olhos de Deus.
Devemos ser especialmente cuidadosos com as pessoas que mostram um rosto religioso, mas não praticam o que pregam. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Paulo descreve essas pessoas como tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A estes, evita. Este versículo nos chama a reconhecer a falsidade quando vemos que alguém vive de maneira contrária aos princípios de Deus, mas ainda mantém uma aparência de religiosidade. A piedade genuína se manifesta em ações, em um coração transformado, em uma vida entregue. Quando alguém te mostra apenas uma fachada de fé, sem uma verdadeira transformação, está vivendo uma mentira. E ao aceitar essa presença em sua vida, você pode estar participando, embora sem perceber, da mesma falsidade. A hipocrisia não afeta apenas a pessoa que a pratica, mas também pode ser uma influência negativa para aqueles que a rodeiam. Quantas vezes vimos que a aparência religiosa de alguém não está respaldada por uma vida coerente com o que professa? Em ocasiões, essas pessoas são as que mais dano causam, porque não apenas são um exemplo negativo, mas fazem com que os outros duvidem do que é verdadeiro. Alguém que vive em hipocrisia pode fazer com que você também se conforme com uma religião superficial, sem profundidade nem autenticidade. É então quando nossa fé se converte em um ato vazio, em uma série de rituais e palavras vazias, sem o poder transformador que Deus quer operar em nossas vidas. A hipocrisia é o resultado de uma desconexão entre o que dizemos crer e o que realmente cremos no fundo de nosso ser. O próprio Jesus enfatizou que o coração do homem é o que realmente importa. Em Marcos, capítulo 7, versículo 6, ele cita Isaías ao dizer: "Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim." O problema com a hipocrisia é que distorce nossa relação com Deus, já que construímos uma fachada para os outros, mas nunca abordamos os problemas profundos do coração. Nos dedicamos a projetar uma imagem de piedade, enquanto o interior está cheio de egoísmo, orgulho e falta de arrependimento. É fácil nos deixarmos enganar pela aparência externa das pessoas. Muitas vezes, aqueles que parecem mais espirituais e piedosos são os que nos atraem, porque cremos que têm a verdade. Mas, como nos ensina o Senhor, o que realmente importa é a honestidade do coração. Se uma pessoa vive em hipocrisia, não apenas está se enganando a si mesma, mas está convidando outros a viver da mesma maneira. Por isso, Jesus nos adverte que devemos ser sábios e discernir o verdadeiro espírito por trás das aparências. Em 1 João, capítulo 1, versículo 6, a Escritura nos chama a viver na luz, não na escuridão da hipocrisia. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A verdade de nossa fé se reflete em nossas obras, em nossa vida diária. Se dissermos que estamos em Cristo, mas vivermos como se não estivéssemos, estamos nos enganando a nós mesmos. A luz de Cristo não pode conviver com as trevas do pecado oculto. Quando uma pessoa entra em sua vida, mostrando apenas sua fachada religiosa, está convidando as trevas, a escuridão, a mentira a habitarem em sua casa. E é aí quando se faz necessário colocar barreiras e proteções espirituais. A hipocrisia, assim como o pecado, não fica quieta. Com o tempo, cresce, se multiplica e se estende a outras áreas de nossa vida. Se não formos cuidadosos, podemos começar a ver a vida cristã como um conjunto de normas a seguir, sem questionarmos o propósito por trás delas. Nos tornamos pessoas que agem corretamente, mas cuja fé está vazia e sem vida. Jesus nos chama a uma transformação profunda, não a um simples câmbio de comportamento. Em Mateus, capítulo 15, versículo 8, ele diz: "Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim." Deus quer corações sinceros, não máscaras religiosas. O perigo da hipocrisia é ainda maior quando permite que o pecado se mascare. Ao nos rodearmos de pessoas que vivem uma vida duplicada,
corremos o risco de normalizar essa forma de viver. Se permitirmos que essas pessoas entrem em nossa vida, pouco a pouco podemos cair na armadilha de justificar nossas próprias faltas. A hipocrisia nos leva a justificar o que Deus claramente chama de pecado. Em vez de buscar a transformação genuína que provém de um coração rendido a Ele, começamos a viver com a ideia de que o que fazemos externamente é o único que importa, sem importar o estado de nosso coração. Deus nos chama a viver com integridade, a ser transparentes e genuínos em nossa fé. Em Efésios, capítulo 5, versículos 8 a 11, somos lembrados: porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, e não participeis das obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Nossa vida deve ser um reflexo da luz de Cristo, e qualquer tentativa de viver na escuridão da hipocrisia apenas nos afasta da verdadeira comunhão com Ele. As pessoas que vivem nessa duplicidade de vida, embora não o reconheçam, estão convidando a escuridão a entrar em nosso lar. Por isso, devemos ser muito cuidadosos com as pessoas que permitem que a hipocrisia seja parte de sua vida. A mentira que vivem pode ter um impacto profundo na nossa. Não se trata de julgar as pessoas, mas de reconhecer que a sinceridade de coração e a integridade são fundamentais em nossa relação com Deus. Quando alguém entra em sua vida com uma vida religiosa falsa, está convidando a discórdia, a confusão e a falta de autenticidade. E isso, por sua vez, pode afetar a paz que Deus deseja para seu lar. As pessoas que constantemente criticam e destroem emocionalmente são uma das influências mais destrutivas que podemos permitir em nossa vida. Embora algumas críticas possam ser construtivas e benéficas, há um tipo de pessoa cuja presença em nossa casa ou em nosso entorno tem apenas um propósito: minar nossa paz e confiança. Este tipo de crítica não busca melhorar nem edificar, mas destruir. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, a Escritura nos adverte: há quem fale como quem fere com espada, mas a língua dos sábios é medicina. Esta advertência é clara. As palavras têm poder, podem curar, mas também podem ferir profundamente. As pessoas que se dedicam a criticar constantemente, que buscam apontar nossas fraquezas e erros sem nenhum desejo genuíno de ajudar, são como uma espada que corta sem piedade. Sua presença é como uma ameaça constante à nossa estabilidade emocional e espiritual. As críticas destrutivas podem ter um impacto muito maior do que percebemos. Frequentemente, a pessoa que critica de maneira cruel ou implacável não percebe o dano que está causando. Em sua mente, talvez o faça por ajudar, corrigir ou até porque o diz pelo nosso bem. No entanto, as críticas que não estão baseadas no amor e no desejo de edificar não têm poder de restauração, mas apenas semeiam amargura, insegurança e desconfiança. Em Tiago, capítulo 3, versículos 10 a 11, a Bíblia nos lembra: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isto não deve ser assim. Porventura jorra de uma mesma fonte, por uma mesma abertura, água doce e amarga. Este versículo aponta a contradição que existe quando as palavras, que deveriam ser um meio de bênção, são utilizadas como uma ferramenta para destruir. Uma pessoa que constantemente te critica não apenas está atacando suas ações, mas também sua identidade. A crítica destrutiva busca tirar sua segurança em si mesmo, fazendo você duvidar de suas decisões, de seu valor e até de seu propósito. Em vez de se sentir apoiado e fortalecido, você se sente observado, julgado e isolado. As pessoas que praticam este tipo de crítica não apenas destroem a confiança em si mesmo, mas também erodem as relações, criando um ambiente tenso e cheio de insegurança. Não é uma crítica baseada no amor nem na restauração, mas uma que divide, que enfraquece e que leva ao desespero. Nas Escrituras, encontramos muitos exemplos de como as palavras podem ser usadas de maneira destrutiva.
O livro de Provérbios está cheio de advertências sobre o poder da língua. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 4, nos é dito: a língua apaziguadora é árvore de vida, mas a perversidade dela é quebrantamento de espírito. As palavras podem ser comparadas a uma árvore. Se são apaziguadoras, podem trazer vida, como uma árvore frondosa que dá frutos e sombra. Mas se são perversas, podem quebrantar o espírito, assim como uma árvore enferma que não dá fruto, e cuja sombra se converte em um lugar de morte. As pessoas que te criticam constantemente não apenas trazem palavras duras, mas também podem se tornar um obstáculo para seu bem-estar emocional e espiritual. O mais insidioso deste tipo de crítica é que frequentemente se disfarça de sabedoria. O crítico destrutivo pode parecer alguém com boas intenções que diz: só quero que melhore, ou é pelo seu bem. No entanto, o que está realmente fazendo é minar sua autoestima, reforçando suas inseguranças e, pior ainda, te afastando da paz que só Deus pode dar. A crítica que não se baseia no amor nem no entendimento apenas traz mais dor, mais luta interna e menos confiança na direção de sua vida. O próprio Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5, fala da crítica destrutiva quando diz: porque vês o argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho. Este trecho nos convida a ter uma atitude de humildade e autocrítica antes de apontar as faltas dos outros. Mas, além da crítica aos outros, também devemos estar atentos às críticas destrutivas que permitimos em nossa própria vida. É fundamental, então, reconhecer quando alguém entra em nosso lar e começa a falar com palavras que não edificam, que não buscam o bem, mas apenas apontar e destruir. Essas pessoas são como um veneno silencioso que se infiltra em nossas relações e em nossa paz interior. Não se trata de rejeitar toda forma de crítica, mas de discernir qual é a crítica que realmente nos ajuda a crescer e qual é a que simplesmente nos destrói emocionalmente. A crítica que não está fundamentada no amor e no desejo de restaurar nunca deveria ter espaço em nossas vidas. De fato, as Escrituras nos ensinam que a correção deve ser feita com o propósito de edificar, não de derrubar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo instrui Timóteo que pregue a palavra, que insista a tempo e fora de tempo, redárgua, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Aqui vemos como a correção e a repreensão devem vir acompanhadas de paciência e amor. Não se trata de humilhar, mas de restaurar. As palavras de correção devem trazer consigo um coração de compaixão que busque levantar o outro e não fazê-lo cair. Qualquer outro tipo de crítica é apenas destrutivo e danoso. Uma das táticas mais comuns da crítica destrutiva é que ela se dirige ao mais profundo de nossa identidade, aquilo que mais valorizamos. A crítica pode ser tão danosa porque não apenas toca nossas ações, mas nossas crenças, nossas habilidades, nossa aparência, nossa capacidade de fazer o que Deus nos chamou a fazer. Este tipo de ataque não apenas fere a nível emocional, mas também afeta nossa relação com Deus, porque começamos a nos ver de acordo com as palavras daqueles que nos criticam, em vez de nos vermos com os olhos de Deus. É por isso que, em nossas relações e em nosso lar, devemos ser muito cuidadosos com as pessoas que praticam este tipo de crítica destrutiva. Ao permitir que entrem em nosso espaço, estamos aceitando que suas palavras penetrem em nosso coração. Mas Deus nos chama a viver uma vida em que nossas palavras sejam um reflexo de seu amor. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, a Escritura nos instrui: nenhuma palavra corrompida saía de vossa boca, mas a que for boa para a necessária edificação, a fim de dar graça aos que ouvem. Nossas palavras devem ser uma ferramenta para edificar, para restaurar, para trazer paz. Qualquer palavra que não cumpra este propósito deve ser rejeitada,
porque não apenas destrói quem a recebe, mas também quem a emite. Assim, quando identificamos essas pessoas que constantemente nos criticam e nos destroem emocionalmente, precisamos tomar decisões firmes. Devemos proteger nosso coração e nossa paz. Não se trata de rejeitar todos os que têm algo a nos dizer, mas de aprender a discernir as vozes que nos afastam da verdade de Deus. As palavras dos outros não podem ter mais poder sobre nós do que as palavras de nosso Criador, que nos chama de amados, redimidos, filhos e filhas seus. Ao permitir que a crítica destrutiva entre em nosso lar, estamos aceitando uma forma de viver que Deus nunca desejou para nós. Ele quer que vivamos em liberdade, em paz e na verdade que nos dá. A crítica que não edifica, que destrói, que humilha, não deve encontrar lugar em nossa vida. Devemos nos rodear de pessoas que nos edifiquem, que nos ajudem a crescer, que nos desafiem a viver à altura do chamado que Deus tem para nós. Caso contrário, se deixarmos que essas vozes destrutivas entrem, corremos o risco de perder nossa paz, nossa confiança e nossa relação com o Senhor. Percorremos um caminho profundo e revelador ao longo destas reflexões sobre as pessoas que nunca deveriam entrar em nosso lar. Cada uma dessas influências tem um poder significativo, não apenas sobre nossa vida cotidiana, mas também sobre nossa espiritualidade, nossa paz interior e nossa relação com Deus. Mas ao chegar ao final desta jornada, há uma pergunta fundamental que devemos fazer. O que realmente estamos permitindo entrar em nossa vida? Estamos cuidando de nossa casa com a mesma diligência com que cuidamos de nosso coração? Porque a verdade é que, além das pessoas, o que realmente está em jogo é o espaço que lhes damos para nos influenciar. A Bíblia nos fala constantemente sobre a importância de proteger nosso coração. E é que o que permitimos que entre em nossa vida tem o poder de nos transformar, para o bem ou para o mal. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, somos instados: sobre todas as coisas guardadas, guarda o teu coração, porque dele mana a vida. Embora possamos pensar que este versículo fala apenas de nossas emoções, na realidade é muito mais profundo. Guardar nosso coração significa proteger nossa mente, nossa vontade e nossas decisões mais profundas. Isso envolve as influências da sociedade, as pessoas que deixamos entrar em nosso círculo próximo e aquelas que, sem percebermos, afetam nossas crenças e nossa vida espiritual. Ao refletir sobre as pessoas que nunca deveriam cruzar o umbral de nossa casa, devemos lembrar que não se trata apenas de evitar a influência negativa, mas de proteger e nutrir o que Deus plantou em nós. Nosso lar deve ser um lugar de paz, de refúgio, de crescimento, um espaço onde a presença de Deus possa habitar livremente, sem ser interrompida pelas influências de quem não busca sua vontade. No final do dia, nossa casa, em um sentido espiritual, é um reflexo de nossa vida interna. Se nossa vida está cheia de rancor, de julgamento, de medo ou de materialismo, isso se refletirá nas relações que cultivamos e nas pessoas que decidimos permitir que estejam perto. Mas como protegemos esse espaço? A resposta nem sempre é fácil nem imediata. Vivemos em um mundo que constantemente nos convida a abrir portas, a permitir que todo tipo de influência entre em nossas vidas, sob a promessa de que nos oferecerá algo que precisamos. O materialismo nos diz que só somos completos se temos mais. A crítica destrutiva nos diz que nunca seremos suficientes. As relações superficiais nos dizem que nosso valor está na aceitação dos outros, não no que somos perante Deus. O pecado nos seduz com a promessa de uma gratificação imediata, mas nos arrasta para a escuridão. E a hipocrisia, em sua sutileza, nos leva a pensar que a aparência é suficiente, sem que nosso coração seja transformado. É aqui que entra a sabedoria que Deus nos oferece. Em vez de nos deixarmos levar por essas correntes que arrastam muitos, devemos colocar em prática o discernimento. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, somos exortados: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Este versículo não se refere apenas à doutrina, mas também às pessoas, às influências.
As vozes que entram em nossa vida. O discernimento é uma habilidade espiritual que nos permite reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. Quando somos capazes de discernir corretamente, podemos proteger nosso lar e nossas relações daqueles que, embora não pareça, são um obstáculo para nosso crescimento espiritual. Há algo libertador em tomar o controle do que deixamos entrar. Em Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 16, Paulo nos aconselha: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo não significa apenas ser produtivos ou fazer o bem, mas também gerenciar nossas relações, nossos pensamentos e nossas influências de maneira sábia. Quando somos sábios em nossas decisões, não apenas evitamos que certas pessoas entrem em nossa vida, mas nos preparamos para as bênçãos que Deus tem reservadas para aqueles que são fiéis ao seu chamado. A verdadeira sabedoria vem de Deus, e é Ele quem nos dá o entendimento para discernir o que é bom e o que não é para nosso caminhar. No entanto, o ato de proteger nosso lar e nosso coração não se trata apenas de uma luta contra o negativo, mas também de abraçar o que é positivo. A Bíblia nos fala não apenas do que devemos evitar, mas do que devemos buscar. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, somos encorajados: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisso pensai. Este versículo nos convida a nos enchermos do que é bom, a nos rodearmos do que edifica e fortalece. Não basta evitar o negativo. Também devemos buscar ativamente o que nos aproxima de Deus, o que nos inspira, o que nos permite crescer em nossa fé e em nossa relação com Ele. Assim como escolhemos cuidadosamente quais vozes permitimos em nosso lar, também devemos ser intencionais nas relações que cultivamos. As pessoas que se aproximam de nossa vida devem ser aquelas que nos desafiam a viver conforme a vontade de Deus, que nos motivam a seguir adiante no propósito divino que Ele tem para nós. Precisamos nos rodear daqueles que nos animam em nossa fé, que nos exortam a viver com integridade, que nos ajudam a manter nosso olhar fixo em Cristo. Essas são as pessoas que devemos permitir que entrem em nosso lar, que entrem em nosso coração, porque são as que nos edificam. Esse discernimento não é algo que possamos fazer com nossas próprias forças. Precisamos da guia do Espírito Santo. Jesus nos deixou claro em João, capítulo 16, versículo 13, que quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Se estamos conectados com o Espírito Santo, Ele nos dará a sabedoria e a direção para saber quem são as pessoas que devem entrar e quem não deve. Nos ajudará a reconhecer as influências que não são dele e a manter a paz em nosso coração, mesmo quando as vozes do mundo tentem se infiltrar. No final do dia, o que buscamos é um lar onde a presença de Deus esteja no centro, onde a paz de Cristo governe cada canto, onde seu amor seja o fundamento de todas as nossas relações. Proteger nossa casa dessas influências negativas é um ato de obediência a Deus. É um reconhecimento de que nosso coração, nossa mente e nossas relações são sagrados. Ao colocar em prática o discernimento, ao buscar o que edifica, ao nos rodearmos daqueles que nos aproximam mais dele, estamos construindo um lar que honra a Deus e reflete sua glória. Não se trata apenas de fechar portas para as pessoas erradas, mas de abri-las para o que realmente importa. Trata-se de criar um ambiente onde possamos viver na liberdade que Cristo nos deu, um lugar onde possamos descansar em sua graça e em sua paz. Assim, quando buscamos o bom, o justo, o puro e o digno de louvor, não estamos apenas protegendo o nosso lar, mas também convidando Deus a reinar nele, transformando cada canto em um lugar de santidade e bênção. Este é o chamado de Deus para você e para mim. Ser diligentes em proteger o que Ele colocou em nossas vidas, cuidando do que entra em nosso coração e em nosso lar, e permitindo apenas o que edifica e fortalece nossa relação com Ele.
Você está pronto para abrir as portas de sua casa e de sua vida, as influências que realmente te ajudarão a crescer em Cristo? Está disposto a tomar a sabedoria de Deus para discernir o que deve entrar e o que deve ficar fora? A paz, o propósito e a presença de Deus estão à porta. Que nosso coração esteja sempre disposto a receber o que Ele preparou para nós.